Olá pessoal, aqui é o Olímpio Araújo Júnior do site gestordemarketing.com e hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, que eu já estou aguardando há muito tempo, já me deu o bolo em outra situação aí, mas foi bem justificado, então tudo bem, que é a Patrícia Rodrigues, especialista em educação à distância e consultora também para desenvolvimento de projetos na área de educação à distância, não é mesmo, Patrícia? Sim, bom, antes de mais nada eu queria agradecer a presença, agradecer de estar hoje aqui conversando com os alunos e também com as pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista hoje. Realmente eu estive em outra, não pude estar em outra oportunidade, mas eu estou muito feliz de estar hoje aqui e falar de antemão para vocês que estão assistindo a entrevista. Eu sou aluna do Olímpio, viu, gente? Legal. Então, e a Patrícia trabalha com educação à distância, principalmente na área de desenvolvimento de novos projetos, né? Você desenvolve desde o roteiro até a execução do projeto. Como que funciona isso? Sim, eu trabalho como consultora EAD, tanto para projetos na área de educação à distância, educação online, tanto na área corporativa como na área acadêmica, e trabalho também na área de videoaulas, né? Porque eu venho da televisão. Eu legal. Comecei em Maringá, inclusive aqui no Paraná, comecei em Maringá trabalhando com programas de televisão, fiquei muitos anos na televisão e há 11 anos atrás, em 2005, fui convidada pelo reitor da então Universidade Uniderp, que é a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, o professor Pedro Chaves, para assumir a direção artística da Uniderp Interativa. Então, assim, eles tinham bons professores, bons conteúdos, mas como transformar isso para teleaula, né? Entendi. Então aí eu fui para trabalhar, fazer esse trabalho, me apaixonei, porque assim a educação, ela realmente, né, Olímpio, você também vem dessa área, ela é apaixonante, então me apaixonei pela área e fiquei trabalhando, me especializei na área de educação à distância, participo de congressos hoje no Brasil todo, atendo instituições do Brasil inteiro nessa área da educação à distância. Patrícia, uma coisa que a gente sempre debate aí, conversando em box aí no Facebook, por outras mídias e por e-mail, é essa questão hoje dos cursos online que, não sei, assim, nem todos a gente pode chamar de EAD, né? Nem todos a gente pode chamar de um projeto de educação à distância. Eu acho que existe uma confusão hoje muito grande sobre o que é um curso e o que é um tutorial em videoaulas, o que é um treinamento talvez mais técnico. Como que você enxerga isso? O que eu vejo muito assim, muitas críticas também aos modelos EAD aqui no Brasil, em virtude disso mesmo, porque as pessoas, elas confundem cursos online com tutoriais, a gente sempre conversa sobre isso, como você mesmo comentou. Então, assim, existe uma diferença, Olímpio, entre vídeos tutoriais, entre, como a gente estava falando, de vídeo marketing, uma videoaula e um curso online. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, vou lançar um curso online, é o que eu mais vejo. Aí grava um vídeo aqui, coloca ali no ambiente e acha que isso só já é um curso online. Mas elas esquecem que existe uma tutoria, é preciso ter um acompanhamento, é preciso, além de tudo, antes de mais nada, existir um projeto pedagógico. Né? Então, elas esquecem desse lado pedagógico. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso na internet. Né? Todo mundo hoje dá curso online. Sim. Não é verdade? Então, aí que a gente começa a ver, distinguir quem são realmente os cursos, quais são os cursos que vale a pena fazer, quais são os cursos que são enganação, e aí a gente entende, porque eu por exemplo, eu estava indo para o Nordeste dar uma consultoria, sentou ao lado uma senhora e ela estava falando um monte. Quando eu falei que eu era consultora EAD, ela estava fazendo críticas pesadas sobre a educação à distância. E eu não tiro a razão dela. Por quê? Porque no mercado tem muita picaretagem. Começou a se confundir muito as coisas, né? Eu acho que hoje existe muito um discurso, eu acredito, antes de mais nada, que qualquer pessoa tem o direito de ensinar alguma coisa para alguém, ou de trabalhar online, ou de desenvolver os seus infoprodutos, como eles chamam, né? Ou até mesmo os seus cursos, caso tenha capacidade para isso, mas desde que tenha competência técnica, acadêmica ou prática para fazer isso, né? Mas hoje existe muito esse discurso do você vai lá, lê uns 2 ou 3 livros, aprende alguma coisa e começa a ensinar. Então não tem mais a responsabilidade sobre o que e quem está ensinando aquilo, né? Ficou uma coisa meio casa da mãe Joana, qualquer um vai lá, pega uma câmera e começa a ensinar alguma coisa para alguém
que muitas vezes nem domina o assunto, mas já está ensinando, né? O que eu sempre digo, né? Aprofunde o assunto, você tem que saber, você tem que ser um expert, né? Não esses expert, entre aspas, que a gente vê, né, Olímpio? Mas assim, a pessoa tem que entender muito. E não só isso, quando você vai montar um projeto de educação à distância, seja um curso, ou seja lá o que for, quando você vai trabalhar nessa área, você precisa ou ter uma consultoria nessa área, especializada para montar o seu curso, para te orientar, ou você tem que entender muito do assunto. Por quê? Porque, como eu te disse, existe todo um projeto pedagógico ali. Então, as pessoas elas não podem passar a atropelar isso. Eu vou montar um curso e ali não entendem nada dessa área e vão montando assim a torta direito. Esquecem que é preciso ter um acompanhamento desse aluno, é preciso caminhar com o aluno nessa caminhada mesmo do aprendizado. Então, a gente percebe que as pessoas elas têm essa dificuldade. Tá. Bom, e vamos falar aqui sobre algumas coisas da sua especialidade, por exemplo, roteiros, né? Como que uma pessoa desenvolve um roteiro hoje para um EAD, para um curso online, ou até mesmo, vamos puxar aqui para esse mercado que está crescendo bastante, que é um mercado válido também, dos chamados infoprodutos, né? Que são mais tutoriais online, através de videoaulas, do que necessariamente cursos, né? Como que eu construo um roteiro hoje? Primeiro de tudo, a primeira dica que eu sempre dou, qual o objetivo pedagógico dessa videoaula, dessas videoaulas? Quais são os objetivos pedagógicos? Depois eu tenho que pegar esse conteúdo e pensar que eu não posso colocar todo ele em videoaula. Eu posso colocar uma biblioteca do curso, eu posso colocar materiais agregando a esse conteúdo em vídeo. Né? Então a gente tem que pensar que existem vários estilos de aprendizagem, né? Tem pessoas que gostam mais de assistir uma videoaula, tem pessoas que gostam mais de ler, então a gente precisa atender todos esses estilos. Então, além de tudo, eu preciso o quê? Eu preciso, além do objetivo pedagógico da videoaula, do curso, qual que é o objetivo? Então, eu preciso saber o quê? Quais são os recursos que eu tenho? Né, Olímpio? Porque, por exemplo, eu tenho recurso para fazer uma videoaula externa, eu vou fazer essa videoaula, eu tenho condições de gravar, o que eu tenho? Quais são os equipamentos que eu tenho? Ou eu vou terceirizar isso? Né? Então, segundo, eu vou dividir esses conteúdos em blocos e vou colocar ali por tópicos, lembrando que eu sempre falo para o pessoal que eu oriento, tanto os professores como as pessoas que querem montar os cursos, montem videoaulas mais curtas. Entendi. Porque às vezes as pessoas montam videoaulas de 30 minutos. Eu já cheguei numa instituição, às vezes, que o pessoal fazia, a equipe produzia videoaulas de 35, 40 minutos. Então, divida por temas. Bom, isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar, Patrícia, porque a duração das aulas, eu costumo dizer sempre, fazer uma analogia. Às vezes você começa a assistir um filme que foi todo roteirizado e foi preparado para prender a tua atenção e você chega em 20 minutos, você já não aguenta mais, desliga a TV ou dorme ou muda de canal. Então, imagina assistir uma aula durante 40 minutos se aquilo não for agradável, né? E algumas pessoas são muito repetitivas. Muitas vezes as aulas elas demoram, não porque o conteúdo é denso e porque necessita ser demorado, mas porque a pessoa enrola demais, ela é devagar, ela tenta se repetir muitas vezes, né? É importante também escrever a aula, roteirizar a aula, para que você consiga ser objetivo na hora de gravar também, não é mesmo? O que acontece? Como eu estava te explicando, então assim, pensa-se que a videoaula tem que ter no máximo uns 10 minutos, divide ela por temas. Então, por exemplo, eu vou falar de marketing digital, quais são os temas que eu vou abordar? Né? Eu vou falar sobre infoprodutos, eu vou falar sobre, enfim, uma série de questões, eu vou colocar os tópicos que eu vou falar. Quando você for estruturar o seu curso, estruture ele em forma de tópicos e aí coloque. Bom, eu vou colocar uma videoaula aqui de 5 minutos, eu vou colocar sobre tal tema, porque a chance da pessoa assistir, e outra, né, a gente sabe que a nossa internet não é boa, né, Olímpio? Então, às vezes, eu consigo assistir uma videoaula de 5 minutos, ou dependendo do local que eu esteja, eu não consigo assistir uma videoaula. Às vezes eu vou fazer um stream de 35 minutos, é muito mais difícil. Então, a gente tem que pensar isso também. O nosso aluno, ele tem condições de assistir uma videoaula de 35 minutos, às vezes é mais fácil de assistir por temas. Então, o que acontece? Eu vou colocando no papel. E aí, lembra quando eu falei sobre a questão dos equipamentos? Sim.
Justamente por isso, porque aí eu vou roteirizar de acordo com o que eu tenho. Não adianta nada eu fazer uma videoaula super produzida, com uma série de efeitos, sendo que a instituição de ensino, ou mesmo a empresa que eu trabalho, ou até mesmo eu, né, em casa, que vou produzir o meu curso, não tenho condições de fazer isso. Entendi. Então existem várias formas. Eu posso fazer de que forma? Por exemplo, uma forma muito simples é o screencast, né, que eu posso fazer captando o meu áudio e aí ilustrando com os slides. Ok, vamos fingir então que eu não sei o que é um screencast. Patrícia, o que é um screencast? Screencast é uma forma de vídeo tutorial. Entendi. Né? Onde você já viu, acredito que já tenha visto, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, aqueles vídeos que aparece a voz e aí vai aparecendo as imagens, só grava os a tela. Slides, só grava a tela. Então é isso. Então assim, tem desde uma forma, né, uma videoaula gravada dessa forma, estilo tutorial, como também você pode gravar uma videoaula, né, com recursos mais dinâmicos, por exemplo, com a inserção de um vídeo, de um teatro, de uma encenação. Mas lembrando que a gente não pode esquecer do lado pedagógico, Olímpio. Perfeito. Falando sobre o lado pedagógico, eu vou pegar esse gancho e vou dar um exemplo que eu acho sensacional. Tem um cara que, nem que eu tente lembrar o nome dele, eu acho que nem se eu pegar o livro dele agora e tentar ler, eu não vou saber pronunciar o nome dele. Mas é um engenheiro do Google que é responsável pelo Google Analytics. Ele foi um dos criadores e um dos responsáveis pelo Google Analytics. E esse cara, ainda antes de eu começar a desenvolver as minhas primeiras videoaulas em 2010, 2011, ele escreveu um livro chamado Web Analytics 2.0 e esse livro tinha um CD junto com as videoaulas dele. Sim. E eu estava já há algum tempo, eu, assim, para quem não me acompanha, talvez não saiba um pouco da minha história, eu em 2003 eu já participei de um mestrado em educação à distância, depois eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas na FGV Online, era responsável pela FGV Online, já tinha gravado cursos através de empresas de EAD, como a DTCom e outras empresas. Então eu vinha daquela realidade que para gravar um curso era preciso ter um estúdio fantástico, aquelas câmeras desse tamanho, o cara para editar, o outro para fazer isso, iluminação e tudo mais. E eu tentava gravar o meu curso online e eu ficava procurando produtoras, procurando empresas que fizessem isso para mim. E tudo era muito caro, tudo era muito complexo. E daí um dia eu comprei esse livro e falei, cara, vou assistir o curso desse cara. Na época não era curso online, era em DVD, né? E eu coloquei o curso tudo cheio de expectativas, pensei, porra, o cara é diretor do Google, deve ter uma coisa sensacional, fantástica, cinematográfica, né? Cinematográfica. Hollywoodiana. E de repente era ele numa sala de aula com um quadro branco. Do outro lado dele provavelmente tinha uma janela, porque dava para ver o reflexo da janela no quadro e as pessoas passando, assim, a sombra das pessoas passando. E ele falando, e ele explicando. Mas o conteúdo, a parte pedagógica do negócio era tão bem feita que ninguém estava se importando para o fato da gravação ser simples, ser apenas ele, um quadro branco, falando sobre aquele assunto. É lógico que isso já fazem, sei lá, 6 anos e tanto a EAD quanto os infoprodutos, quanto os cursos online, por mais simples que sejam, evoluíram bastante, né? Mas na época isso me incentivou bastante, porque eu percebi que eu não precisava ter uma estrutura super sofisticada. Eu precisava ter uma câmera boa, uma iluminação adequada e um cenário relativamente melhor do que o dele, porque ele é diretor do Google, eu não era, né? Então tinha que ter um pouquinho melhor. Como que funciona isso hoje? Dessa questão não só de estrutura, mas a questão pedagógica hoje, como ela é vista, principalmente pelas instituições de ensino. O que eu sempre digo, Olímpio, é diferente você que está lançando um infoproduto, que vai fazer um investimento mais modesto, vai fazer um investimento mais simples em equipamento, e uma instituição de ensino que trabalha lá com muitos alunos, enfim, e tem ali um nome da empresa e tudo mais. Então eu sempre falo para as empresas, lógico, as governamentais, a gente sabe que existe uma série de dificuldades para se conseguir recurso, mas as particulares não tem desculpa, você tem que
investir mesmo. Existem os estúdios, lógico que existe diferença de um estúdio mais bem equipado de um estúdio mais simples, isso a gente não tem como negar. Mas para os infoprodutores, você que está começando, está montando o seu curso, hoje, em virtude da tecnologia, você tem uma série de recursos, de equipamentos, recursos que eu digo tecnológicos, que são boas alternativas e que vão te dar um retorno bacana. Então, basta ser criativo, porque isso é muito importante, que nem o Olímpio aqui, ó, o estúdio dele, a gente estava conversando aqui, a gente estava imaginando uma série de situações aqui no estúdio dele, porque tem outros ambientes que você não está vendo, mas que eu estou vendo aqui, que dá para você fazer outros tipos de gravações. Então, basta ter criatividade, investimento, você precisa fazer, no mínimo. Lógico, tem um mínimo que você tem que dispor para fazer esse investimento, mas não é como. Por exemplo, quando eu montei minha produtora, isso há 15 anos atrás, entendeu? 16 anos atrás que eu montei minha produtora, quando eu comecei na televisão, gravava com Super V, que se você não batesse o branco, você ficava verde, você ficava parecendo o Incrível Hulk. Então, quer dizer, hoje em dia evoluiu muito. Eu comprei minha primeira câmera, Olímpio, e ela era profissional, mas não era a melhor, era a mais simples das profissionais. Eu paguei 20 mil reais na época. Sim. Uma GDVC 200 da Panasonic. Era uma câmera grande, mas ela das profissionais era mais simplesinha. Então hoje é possível você comprar, por exemplo, uma câmera boa por R$3.500. Lógico, aí você vai incrementando, comprar uma lente boa, comprar um microfone bom, de boa captação, e aí sim vai montando o seu mini estúdio. E que dá para fazer muita coisa boa. Dá. Eu acredito que... Eu até li um comentário esses dias de uma professora que eu achei engraçado. Eu quase roubartilhei o comentário dela, né? Quase copiei, mas eu falei, não vai ficar legal. Que ela começou já, alguém perguntou para ela logo cedo se... Como que era? Se era possível começar um negócio do zero. Daí ela falou, porra, não me irrite logo de manhã, né? Você tem que investir, precisa ter algum tipo de investimento. E eu costumo dizer, quanto mais profissional é o teu trabalho e quanto maior o teu investimento, melhor os teus resultados em todos os sentidos. Lógico que é muito diferente a gente gravar um vídeo como a gente está gravando agora, num estúdio preparado para isso, com equipamento próprio para isso, do que gravar de repente, sei lá, no quarto de casa, na frente do guarda-roupa. O impacto, a percepção das pessoas em relação a isso é muito diferente, e isso vai também impactar no teu resultado de conversão de vendas, e numa série de outros fatores, né? É o que eu costumo dizer, a gente tem que aliar o pedagógico, a qualidade, o curso ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter aparência também, Olímpio. Não adianta a gente querer chegar aqui, olha, não precisa, você pode gravar em qualquer lugar. Não, você tem que ter um mínimo de... E aí eu entro numa outra questão que a gente estava conversando agora há pouco, que é a pessoa que vai fazer, que vai criar um curso, ela tem que ter outras habilidades também. Habilidade de comunicação, de empreendedorismo, são habilidades que se adquirem. Por que muitas pessoas, a gente estava discutindo isso agora há pouco, por que muitas pessoas não têm sucesso, né, com cursos online, ou que não têm sucesso no marketing digital? Porque realmente não é fácil fazer. Eu sou formada em marketing, eu não me arrisco em muita coisa no marketing digital justamente por isso. Você sabe que isso é engraçado. Tem coisas que eu sei fazer muitas coisas para mim, para fazer para o meu dia a dia, para o meu negócio, mas tem muitas coisas também que ainda falta conhecimento. Por isso que eu tenho, olha, deixa eu aproveitar para fazer meu comercial, meu professor que acaba me orientando nessas questões assim. E é isso mesmo, porque as pessoas às vezes não entendem que hoje, para você ter um produto digital, um infoproduto, um curso online, seja como você queira chamar ou como queira classificar, não é só gravar, né? Não. Precisa ter o conteúdo, uma forma didática e pedagógica de transferir, de repassar, de transmitir esse conteúdo, uma boa estrutura, um bom equipamento, existem os canais para distribuição disso, né? Construir o teu site, a tua área de membros ou a tua sala de aula virtual. E depois, além de tudo, ainda precisa vender, precisa saber vender, né? Precisa ter os canais de divulgação e de venda desse produto da forma adequada. E além de tudo isso, como você falou, nem todo mundo se sente à vontade para parar na frente de uma câmera e falar. Né? E aí vem aquela questão que a gente conversou agora há pouco da opção do screencast, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que falavam, olha, eu não vou gravar porque eu não me sinto bem na frente de uma câmera ou alguma coisa assim.
Mas nem todo tipo de produto, ou de aula, ou de videoaula, você precisa aparecer na câmera, né? Você pode gravar a tela do computador e narrar aquilo de uma forma correta. Mas ainda assim, para isso, você vai precisar saber falar bem. Sim, trabalhar a voz, a entonação da voz. Ter um bom roteiro escrito, um conteúdo adequado, objetivo, entender como começa, como desenvolve, como encerra esse conteúdo. Sim. Né? E daí eu vejo pessoas aí que não são capazes, muitas vezes, de escrever uma redação para um concurso, mas querem escrever uma videoaula. É bem complexo. E aí a gente entra numa outra questão também, sabe, Olímpio, que você estava falando, às vezes não precisa aparecer. Só que assim, o que eu falo para os meus professores, quando eu vou trabalhar essas orientações, para o pessoal que eu trabalho no corporativo, o que eu sempre falo, Olímpio, o que eu digo é que todo mundo pode aprender a falar. Então o pessoal fala assim, mas eu não tenho jeito para a câmera. Não tem jeito porque você não quer, não gosta. Mas se você falar assim, não, eu vou aprender, eu vou fazer, você vê, Demóstenes, que era considerado um dos maiores oradores do mundo, né? Ele falava, ele era gago e fanho. Então ele falava com pedrinhas na boca. Como que ele treinava? Com pedrinhas na boca, falando na frente do mar, que tinha a quebra das ondas, que tinha aquele barulho, então ele tinha que falar mais alto, e ele se tornou um dos maiores oradores da história. Quer dizer, ele era gago e fanho. Legal. Então, aí o que eu digo para as pessoas, todo mundo é capaz, basta querer. Agora, uma coisa eu te digo, você tem que ter domínio do conteúdo e tem que treinar. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem gravar logo de primeira e acham que, não, eu quero fazer, mas eu não gostei daquela videoaula que eu gravei. E olha só que engraçado isso, né? Que interessante você estar falando sobre isso. Eu já trabalho com marketing digital há 17 anos. Então, quando eu comecei a gravar cursos online, já faziam 10 anos que eu já estava no marketing digital. Então, domínio de conteúdo para mim não era um problema. Eu já tinha várias pós-graduações, já tinha estudado bastante isso e tudo mais. Eu já dava palestras, já ministrava palestras e já tinha gravado muitas entrevistas para a TV. E é engraçado que quando eu gravava entrevistas para a TV, por ser um bate-papo, uma coisa informal, como a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, eu nunca tive problema, eu sempre fui bem natural. Mas quando eu comecei a gravar as minhas primeiras videoaulas, e você, antes da gente começar a gravar esse bate-papo aqui, você me lembrou disso, né? A evolução que eu tive lá do começo para agora. Sim. Então, é muito complicado você sentar na frente de uma câmera e começar a falar, sabe? Não é uma coisa simples, porque você precisa dominar, conhecer aquele conteúdo, gravar ele do começo até o final. Então, a única coisa, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é que você só vai conseguir fazer isso com a prática. Se eu evoluir e cheguei hoje num determinado momento onde eu consigo ter naturalidade para sentar na frente de uma câmera e simplesmente falar, é porque eu estou fazendo isso há 6 anos já. Então eu já gravei centenas de vídeos para chegar a um momento. E eu acompanho muitos YouTubers, inclusive eu participo sempre lá do YouTube Space, nos eventos lá do YouTube Space. E há algum tempo eu comecei a procurar vídeos antigos de alguns YouTubers famosos. Eu falei, cara, eu até pensei em gravar uma videoaula mostrando isso, mas ainda não tive tempo. E eu peguei alguns caras assim, e é engraçado. Tem um cara, por exemplo, o Cauê Moura, que é um barbudo, doido. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu comecei a assistir dele, eu tinha até medo de assistir, né? Porque ele berra e grita e ele é bem doido. E daí eu fui assistir os primeiros vídeos dele. Inclusive ele tirou do ar do canal dele, mas teve gente que tinha baixado e publicou em outros canais, né? Então não teve jeito. Não teve jeito. E ele ainda sem barba, jovenzinho, né? No quarto dele, com o guarda-roupa no fundo, aquela gravação bem ruim, bem mal. E dava pra ver que ele falava meio baixo, assim, porque devia ter alguém na casa que ele não queria que eu visse, sei lá. Então ele já era radical no discurso dele, mas era uma coisa assim um pouquinho mais contida. E eu comecei a assistir os vídeos dele até chegar na evolução do que ele é hoje. E não é só a questão de você se acostumar com a câmera ou se acostumar a falar, mas também é você começar a se descobrir e entender o que o teu público gosta e o que não gosta, o que funciona e o que não funciona.
se você precisa ser mais formal ou você pode ser mais à vontade. Eu acho que você vai aprendendo isso no meio do caminho. Não adianta o cara querer já ter tudo pronto e falar, vou sentar na frente da câmera e amanhã vai sair um curso. Não, né? De forma alguma. É isso que eu sempre falo, tem que ter paciência com você mesmo. Porque o que acontece? As pessoas, elas não têm paciência, é isso que você falou, elas são muito imediatistas hoje, elas querem ter resultado no dia seguinte. E aí eu sempre digo, falo, olha, treine, né? Faça monte o seu roteiro, coloque os pontos principais da sua apresentação, já defina o tempo que você vai gravar. Eu vou gastar lá 2 minutos para falar sobre tal tema, depois 2 minutos para falar sobre outro, e assim sucessivamente. Então é importante que você tenha isso definido, esse roteiro, domine o conteúdo, controle a sua ansiedade. De que forma? Técnicas de relaxamento, por exemplo, como a respiração, controlar a respiração, respira profundamente, segura 3 segundos e solta. Isso você pode fazer agora, Olímpio. Legal. Porque o que acontece? Respirar, a gente tem que respirar mesmo. Então, respire da maneira correta. Perfeito. E aí, o quê? Vai treinando. Grave uma vez, se assista, grave de novo, porque a prática vai fazer com que você tenha mais intimidade, fique mais solto com a câmera. E isso é outro ponto bem interessante da respiração. Eu vi essa dica uma vez também, logo que eu fui começar a gravar. E eu controlava, porque, cara, dá taquicardia. Fica com a respiração mais curta e ofegante. Você tem que controlar. E daí tem outro ponto também que é muito interessante, que as pessoas às vezes entram em contato comigo e falam, Olímpio, eu tentei gravar e não ficou legal, não ficou bom. Porque elas acham que muitas vezes você tem que parar na frente da câmera e gravar e vai sair em 15 minutos uma aula de 15 minutos. Eu já cheguei a gravar aula de 15 minutos em 3 dias, né? Aula de 20 minutos em 3 dias, porque eu gravava, não ficava legal, daí eu sentava, escrevia o roteiro de novo, eu assistia aquilo que eu tinha falado, daí eu percebia, não ficou bom, eu acho que eu fiquei muito duro, daí eu ia lá e gravava. Ou mesmo enquanto você está gravando, muitas vezes você acaba errando alguma coisa, daí você para, daí você fala de novo. Eu fiz um vídeo uma vez de erro de gravação, ele não está mais disponível, mas eu mostrava, por exemplo... no meu programa eu fazia isso direto. No final do programa eu tinha os erros, era o que mais fazia sucesso. Exatamente, eu acho que eu tenho que começar a fazer de novo. Volte que dá, legal. Eu chegava a repetir 20 vezes a mesma frase, porque tinha uma palavra que eu gaguejava, ou errava, ou travava, ou não ficava legal, e daí eu voltava. Então, quando o cara assiste o meu vídeo lá, minha videoaula, ou meu vídeo no YouTube, parece que tá tudo certinho. Eu sento e falo durante 5, 10, 15 minutos, não sei. Mas às vezes aquele vídeo de 5, 10, 15 minutos levou 1 hora para ser gravado. Exatamente, as pessoas não têm essa noção mesmo. Algumas vezes você senta e sai. Eu já cansei de gravar vídeos de meia hora. Como esse bate-papo que a gente está tendo agora aqui, praticamente não vai precisar nem de edição. A gente sentou e falou, né? Mas às vezes sai, mas isso não quer dizer que todas as vezes tenha que ser perfeito, né? Exato. O que eu sempre digo, né? Essa questão de gravação, ela parte tudo do planejamento. Não adianta você fazer nada correndo. Você tem que destinar parte do seu tempo. Primeiro, que eu vejo que as pessoas elas se perdem nisso tudo. Então você começou, você teve, você tá com isso de gravar as videoaulas, tá com essa intenção de produzir um curso online, ou de gravar até mesmo professor, ou até mesmo você que quer gravar algumas dicas para o YouTube e tudo mais, você tem que pensar numa forma didática. Se você pensa em transmitir ali um conhecimento, então você tem que ter uma organização prévia. Não adianta qualquer gravação você tem que se organizar. Então, que forma que eu vou começar? Eu vou fazer o roteiro, eu tenho a ideia. Então eu tenho a ideia e vou passar isso para o papel, não preciso estruturar ela em forma de roteiro a princípio. Faz um brainstorm, coloca todas as suas ideias, depois você organiza isso no roteiro. Inclusive eu vou disponibilizar exclusivamente para os alunos do gestor de marketing, eu vou disponibilizar alguns modelos de roteiro. Legal. Então o que acontece? O aluno ele vai poder ter ali, ter 3 modelos de roteiros à sua disposição, ele vai poder construir a sua videoaula a partir desse roteiro. Então ele constrói o roteiro, aí ele vai para a fase do quê? De pré-produção, Olímpio. Então a pré-produção, o que eu vou fazer? Eu preciso
preciso do quê? Eu preciso do equipamento para gravar, eu vou precisar do ambiente para gravar, onde eu vou gravar, né? O que eu vou precisar para fazer isso? Eu vou precisar de algum material, de algum equipamento exclusivo, específico do meu curso, algum material para utilizar, que eu vou demonstrar, fazer um vídeo de demonstração, vou precisar de slides, que eu vou precisar. Então, fiz a pré-produção, aí eu vou para gravação. Depois da gravação, eu vou para quê? Vou para edição, para finalização. Hoje a gente sabe que existem alguns softwares que você mesmo pode construir. Lógico, você precisa ter uma máquina também. Aí entra a questão do investimento ali. Você sabe que para você editar também você precisa de um mínimo para fazer uma edição. Lógico, existem alguns programas bem amadores, como o Movie Maker, alguma coisa. O pessoal até faz algumas coisinhas ali. Mas assim, se você quiser fazer uma edição mais aprimorada, mais refinada, é lógico que você precisa de um equipamento melhor para fazer isso. Mas enfim, aí você vai para a edição, aí tudo ok, você vai para o compartilhamento, para postagem, seja no YouTube, no Vimeo, enfim, ou no seu ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando que, só fazendo uma consideração, Olímpio, você até falou, a gente falando sobre algumas questões que a pessoa precisa observar quando vai montar um curso online, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, isso tudo faz parte do projeto, não só a parte de tutoria, ambiente virtual de aprendizagem, mas todo esse planejamento, toda essa organização vai fazer com que o seu curso seja um sucesso ou não. Né? Legal. Bom, Patrícia, a gente já falou pra caramba aqui, né? Quase nada. Eu acho que eu nem vou disponibilizar de graça mais esse vídeo, eu acho que eu vou ter que cobrar, porque já foi uma aula aqui, né? Mas enfim, eu queria disponibilizar para você aqui as formas de contato. De repente, alguma pessoa que está nos assistindo aqui, professores que estão assistindo, instituições de ensino, e tem o interesse hoje de contratar uma consultora que possa fazer essa orientação, organizar esse trabalho de desenvolvimento desse curso à distância que ele está planejando. Como que essas pessoas fazem para entrar em contato com você? Bom, elas podem entrar em contato pelo e-mail patricia.rodrigues@teleaulead.com.br ou o meu particular, que é o patriciarodriguesead@hotmail.com. Tem o meu telefone também, que é o WhatsApp. Pode me ligar também no 67 8438 1299. Ou pelo Facebook, se você quiser me adicionar, eu tenho a fanpage Patrícia Rodrigues EAD ou Patrícia Rodrigues Consultoria também, que é a minha página particular, mas eu faço questão, eu também gosto, assim como o Olímpio, a gente que gosta do que faz, né, Olímpio? A gente gosta sempre de estar trocando, assim, tirando as dúvidas de quem está aí do outro lado assistindo. Então, legal. Portanto, você que assistiu, você que esteve acompanhando essa entrevista, caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, seja por Facebook, pelos comentários aqui no vídeo, que legal. O Olímpio depois me encaminha. Enfim, foi muito bom estar com vocês e estar aqui no teu estúdio, Olímpio. Que bom. Legal, pessoal. Então, já apareceu aqui embaixo também os contatos da Patrícia. Muito obrigado pela participação. Eu também quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com os amigos, curtirem, comentarem aqui embaixo e assinarem o nosso canal para receber outros bate-papos como esse. Valeu, galera. Abraço e até a próxima.